Hoje estamos aqui com a doutora Marcele Louise, que atua como advogada autônoma há mais ou menos 3 anos na área criminal, né, e vai contar um pouquinho da história dela para nós. Seja muito bem-vinda. Estamos muito felizes de você ter topado participar do Pod das Doutoras. Bom, eu agradeço também por estar aqui. Eu acompanho o trabalho das doutoras, né? Eu vejo também as questões dos podcasts e, aliás, dos vídeos, né, do podcast. E eu vejo como vocês seguem uma linha bastante diferente, né? Muito sério, são questões importantes e que interessam não só a outros advogados e as pessoas que atuam na área criminal, mas também aqueles interessados. Então é uma honra estar aqui. Obrigada, Obrigada. doutora. E conta um pouquinho para nós do início, como foi para você? Você sempre quis fazer direito? Como que era na faculdade, a matéria que mais gostava? Então, eu não diria que eu sempre quis, assim, né, eu gostava de política, eu gostava de alguns assuntos, assim, correlatos, diria, mas não foi sempre. Quando eu finalizei o ensino médio, ali, mais ou menos no final já, eu tinha um professor com quem eu conversava bastante, inclusive dessas questões, assim, políticas, que de quase tudo, né, eu diria. E ele falou pra mim que eu tinha muito a ver com direito, justamente por conta dessa minha predisposição, desse meu interesse, enfim. E aí foi bem rápido, assim, eu acabei o ensino médio, me matriculei na faculdade, tinha bolsa, não era uma bolsa integral, era de 50%, que inclusive apertou mesmo assim, que as faculdades de direito hoje são muito Muito caro. caras. Material, né? Nossa. E aí eu ingressei na faculdade de fato. Era muito novinha, tinha 17 anos, né? Mas levei muito a sério, sempre levei muito a sério, e justamente por estar, eh, ligada ao direito por questões muito principiológicas, eu sempre vi com muito respeito ali tudo que eu tinha que fazer. A questão do criminal eu sempre fui inclinada também por esse viés, assim, tanto por conta dessa questão, né, da política e tudo mais, Uhum. que eu acho que respinga muito na realidade criminal, quanto por uma questão familiar, né. Quando eu tinha 12 anos, eu era muito novinha, nem entendia muito bem essas coisas, um primo meu acabou sendo preso, ele foi condenado, inclusive, por latrocínio, a gente sabe que é condenação absurda, assim, eu nem dou expectativa para cliente quando eles estão respondendo por esse crime. E assim, na época eu não entendi muito bem, né, ele teve advogado, minha família contratou um advogado para ele, e eles estavam na expectativa de que ele ia sair, né, justamente porque ele foi envolvido na situação, simplesmente porque ele tinha o modelo e a cor de carro que estava envolvido, né. E aí a gente achou que ia dar tudo certo, né, o advogado vai provar, o advogado vai atrás de provas e vai dar tudo certo, que é uma visão que as pessoas que não são do Sim. direito têm, né. E não foi isso que aconteceu. E ali eu percebi um pouco como que a justiça não é de fato justiça, né. Existe um sistema todo, voltado, inclinado para outra realidade, que não é fazer justiça, muito longe ainda do que aquilo que eu acredito por justiça. Sim. E aí ele acabou sendo condenado, inclusive ele cumpriu essa condenação inteira, não teve que fazer depois que eu me formei. Eu consegui umas remissões para ele, algumas questões de execução, e ele cumpriu 13 anos de pena, assim, em regime fechado e semiaberto, somando hoje ele tá em regime aberto, graças a Deus. Enfim, essa questão toda me envolveu muito, né, eu acho que quando você está imerso nessa realidade, não só por um olhar, assim, uma perspectiva Um exterior, telespectador, né? mas vivendo aquilo ali, eu acho que é muito diferente. Então, essa experiência também me inclinou muito para a realidade criminal. E na época que você passou por isso, você chegou a visitá-lo? Ou a sua família visitava? Você sabe de como que era o sistema lá dentro? Você viveu isso Não, com a sua família? a visita não, como eu sou prima, a gente sabe que é mais Uhum. difícil, Sim. né, não é impossível, mas é mais dificultoso. E ele tinha as pessoas também no hall dele. A minha tia chegou a visitá-lo, meu primo também chegou a visitá-lo, então ele teve essa assistência familiar, né, mas visita não. Eu sabia muito por fora e também dentro de uma eu não era uma criança, né, então não dava Sim. pra eu Mas você compreender também via muito o bem, sofrimento da sua família mas eu que o via. visitava, né? Nossa, minha tia, ela definhou, assim. E ele era uma Sério. pessoa que não merecia estar ali. Assim, meu pai, ele é o mais novo de 8 irmãos. Então esses meus primos são muito mais velhos do que eu, assim, ele deve ter uns 20 anos de diferença. E essa diferença de idade fazia com que ele colocasse muito nesse lugar de cuidado em relação a mim, assim. Ele levava pra parquinho, ele tinha essa coisa toda de pai mesmo, assim. A gente morava próximo,
Então tinha muito essa questão de cuidado. Ele tinha muito esse senso paternal também. Ele sempre foi um paizão. Ele fazia faculdade na época, ele trabalhava 16 anos de carteira assinada. Então, assim, foi muito bizarro aquilo ter acontecido com ele na época, né? E aí eu vi toda a catástrofe que foi feita na família. Minha tia, ela não foi feliz durante esses 13 anos. E aquilo, por ser muito sensível e por conectar a mim, né? Era a família do meu pai, assim, o tio mais próximo que a gente tinha. Então eu não diria empatia, assim. Eu acabei criando porque eu estava ali, né, dentro. Então eu senti. Não Sim, precisei sentir pelo outro. Sentiu na pele. exatamente. Exato. Doutora, e no começo da advocacia propriamente dita, você sempre atuou com criminal, pegava outras áreas, como que era? Não, eu pegava uma coisa ou outra, mas eu, entrei no criminal muito rápido, graças a Deus, assim. E esse começo a gente sabe que é difícil pro Uhum. criminal. Eu falo com uma amiga minha que o criminal, ele é feito para algumas pessoas, assim. E também algumas pessoas têm mais, assim, o destino também facilita. Porque tem muita gente que quer entrar no criminal e tem uma dificuldade muito maior, né, mas Feeling, né, eu acho também. Ou você ama ou você odeia, pra é. começar. É. E assim, a minha questão sociocultural também facilitava muito, Uhum. assim, eu cresci em região muito humilde, então estar em regiões humildes acaba facilitando o contato com pessoas que estão nessa região. Querendo ou não, criminal, você tem que conhecer a pessoa que tá presa ou Sim. conhece alguém preso, né. E aí, pra entrar, eu comecei a atuar tanto no caso desse primo meu, quanto no caso do irmão do meu cunhado. Hum. E no caso desse irmão do meu cunhado, ambos pro bono, né, eu não cobrava por esses 2 casos, e é um começo que eu acho muito interessante. Eu acho que faz sentido as pessoas começarem pro bono, pega, vai onde que você não vai A começar experiência, né. pega alguma coisa, eu assinei Jus Brasil, eu fiz toda aquela coisa de onde vai vir de algum lugar. E aí eu comecei a atuar, e nesse caso desse irmão do meu cunhado, eu fiz uma revisão criminal pra ele, e a gente conseguiu reduzir essa pena. Olha que Detalhe, bom. essa revisão criminal, ela era porque ele era menor de 21 anos na época, então era uma questão muito objetiva, Sim. assim, E não foi aplicado? não. Aí a gente conseguiu eu falo sempre a gente, porque eu falo como escritório, né, mas consegui reduzir essa pena dele, e o reflexo dessa redução que eu consegui, acabou me trazendo mais clientes, né, da Sim. região. E aí foi acontecendo, peguei um outro ali no Jus Brasil, enfim, dentro da realidade possível, porque eu vejo que tem muito curso de prática, assim, que fala: Uhum. "Nossa, você tem que cobrar super no começo", Tabela não da dá. ordem. Não dá. Assim, você tem que ir no possível. Faz o que dá no começo, depois as coisas vão acontecendo legal, tudo. Não tem essa visão da advocacia de: "Nossa, não dá pra sobreviver". Dá sim. Dá sim e dá pra mudar de vida, assim. Pelo menos se você vem de uma realidade muito Sim. humilde, dá. Só que as coisas vão acontecendo Não aos é de uma hora para outra poucos. no começo, É, né. Não é assim, você vai começar Vai milionário, é o construir um vai caminho. construir. que é o que os cursos vendem, né. É, Você vai aquela começar ganhando coisa: muito "Ganhei bem, faz 1 milhão em isso. 3 meses, pague É. meu". Ai, gente, "Paga mil bizarro. reais do meu curso que É. eu vou te Aí vender tá um com 1.000 a milhão". menos, né, essa É. é a sua diferença que vai acontecer. E Enfim. doutora, você tinha algum advogado na família ou você começou sozinha? Zero, assim, em linha reta, colateral, quarto grau, nada. Não, Nenhum. nada, nem jurídico, nada, nada, nada. Minha irmã, um momento da vida, estagiou no Tribunal de Justiça na condição de jovem aprendiz. Só, assim, nada. Foi uma questão, assim, de meu professor trazer, eu falei: "Bora". E Uhum. aí quando você começou, você teve auxílio de algum advogado? Não, assim, nada. Foi uma coisa que eu fui construindo mesmo, assim. Foi na cara e na coragem Foi. mesmo, aprendendo sozinha. Foi. E o começo da advocacia também. Eu sempre falo: "Gente, eu entrei em pós-graduação, tô na terceira agora pós-graduação, curso de prática, eu não sei quantos eu fiz, porque eu precisava ter alguém pra me ajudar. E eu não tinha nem colega que estava no criminal atuando, nada disso, e nem, tipo, parente, nada próximo. Eu tinha galera que eu seguia, inclusive já seguia vocês. Então eu vi uma coisa ou outra ali, um curso de prática mais próximo da minha realidade ali, que eu vejo que tem muitos cursos que eu admiro demais, mas são de pessoas que já estão mais na frente. E aí eu fui emergindo a partir É desses porque hoje com a conteúdos. internet a gente consegue ver algumas pessoas que estão no mesmo Pegada. nível que a gente. Então, É, assim, agora tem curso, a gente fez um curso
que eram umas coisas absurdas. Sabe que não vai dar. Você olha e fala: "Não tem Não como dá. atuar É um dessa mundo de forma". Bob. É um mundo É, Uma paralelo, cidade não assim. tá você não tá tratando com as é o pessoas que eu Brasil, conheço, amor. É. assim, Ainda mais calma. falando em crime, né, sendo advogada criminalista. É, então, eles Não dá. vendem uma coisa que não existe, então é Total. complicado, por isso que a gente tem que estudar muito, fazer muito por onde e dar a cara a tapa também, E né. adequar à realidade. Eu acho que é aí que É, tá o dom, assim. Você conseguir pegar essa coisa da advocacia, da técnica, do linguajar todo, mas também adaptar quando você tá falando com quem não vai compreender. exatamente. Então eu acho que tem que Tanta haver essas. falar com um menino de periferia, o juridiquês. Não Enfiar o dá, latim no meio da não dá. da frase, E ele vai falar: tem "Você tá muito ficando louca". advogado. Muito, às vezes Nossa, a gente vê no gente. parlatório, dando uma aula É, lá de Eu processo vejo. penal, você fala E eu reparo nessas coisas, querendo ou não, eu sou não muito tem assim, eu tô como não aqui, tô reparar, ouvindo igual a lá. gente quando a gente tá a gente sempre faz atendimento junto, enquanto uma tá falando, a outra com certeza tá ouvindo do outro. viajando, eu nem sei o que ela falou, chego quando a gente tá saindo eu falo: "Meu Deus, você não sabe o que eu ouvi do advogado falando para o cliente". Porque é umas coisas assim, Bizarras. bizarro mesmo. E a gente estuda tanto, né, e sabemos que na maioria das vezes, ou por muitas vezes, não somos valorizadas em nossa profissão. E com relação a calote, depois que solta, como que funciona isso pra você? Você tem alguma medida? Você já sofreu calote? Você tem alguma um caminho a seguir pra isso? Olha, acontece. Eu não diria que é um ponto, assim, que, enfim, me acomete com frequência, não, mas acontece de vez em quando. E aí, enfim, a gente vai criando estratégias, assim, né? Eu lembro, às vezes, falo, opa, tô aqui, não tô esquecendo. E às vezes já lembro, porque eu acho que no Hum, criminal, assim, tem suas questões delicadas, mas também tem muito um ponto que eu ouço muito falar, tenho certeza que vocês já ouviram também. E o cliente fala, eu tenho palavra. Palavra sim. de homem, eles têm muito isso. O preso, especialmente, é o que eles têm, é a palavra. Então eu pego nesse ponto aqui. Eu falo, você confia em mim? Ele fala, confio, eu também confio em você. Tô dando sua palavra, eu tô dando a minha. Claro que nenhuma promessa, não, mas tô dando uma Sim. palavra que eu vou trabalhar bem, que eu vou fazer o que for possível. Então eu pego sempre nesse ponto, você tem que falar com eles. Fala, poxa, você saiu aí, né, que não sei o quê. Então, acabo fazendo isso. E eu acho que organização ajuda muito nesse ponto financeiro, porque quando começou a crescer mais as coisas pra mim, eu fui ficando perdida. Às vezes, caraca, quem não pagou? Não sei. Tipo, Uhum. tinha umas coisas. Lucas, um monte de Lucas tem. Fernando, Luiz Fernando tem um monte também. Caio. Então, eu tinha que ter controle em relação a esses pagamentos pra eu poder ver quem não tava me pagando, pra eu poder fazer esse controle. E como até então eu tava sozinha, 100%, eu tinha que dar o meu jeito ali, meu pulo. Então, acho que é muito organização. E saber falar também com essa pessoa, assim, pra ver se consegue, mas é um problema que a gente lida, né. Isso que você Infelizmente. falou de palavra é uma coisa a ser levada em consideração e muito, né? Porque assim, o advogado, ele é trabalho de meio, não é de fim. E aí Total. tem um advogado que vai lá e promete mundos e fundos pro preso. É uma loucura, né? Porque você tá, querendo ou não, você tá falando com alguém que cometeu crime. Não tô dizendo os inocentes, mas tô dizendo os que de fato cometeram. Você vai prometer pro cara que ele vai sair? Então, É muito complicado, né? é um ponto que eu vejo muito. "Ai, tenho medo de atuar na advocacia criminal". Dá uma dica, a minha dica é essa: não prometa. Se você não prometer, não vai ter que o cara cobre. Eu falo ele fala: "Doutor", às vezes tá fácil, às vezes a gente sabe que vai dar Aham. certo, fala: "Meu, isso daqui vai dar". Eu não falo isso para o cliente, Mas mesmo eu assim não falo. Porque aí E eu sei exatamente. também, comigo. e se o juiz Não dá. Tá louca doido no Tem dá dia, o malucos, tem exato. meu. acordou um dia com a pá virada, falar: "Não, vou Não, inovar aqui o vou a criar a minha lei". lei, né. Juiz, ele tem essa ideia, não todos, mas existe essa Sim, tendência em falar: "Não, não fui com a sua cara, então é Hoje não, isso". hoje eu não tô Então afim. jamais. Eu sempre falo: eles querem muito saber porcentagem, isso é quantos por cento eu você tenho de acha? chance. 50, Nossa, de 100 a 50%. é. Aí eu falo sempre isso, eu falo: "Não dá pra eu te afirmar, eu não sei com que humor esse juiz vai acordar nesse dia, eles são seres humanos". E assim, justamente por serem seres humanos, é uma coisa sempre muito intuitiva. Inclusive eu estava vendo num livro esses dias que sentença, ele vem alguma coisa de, intuição do coração, alguma coisa assim, a tradução em latim, assim, a origem da palavra. E eu acho que é muito isso, a sentença ela vem muito da intuição do juiz e do que ele percebe. O juiz ele não sabe, nós enquanto advogadas, nós temos acesso à verdade muitas vezes, eles falam Sim. pra nós: "Fiz, não fiz", então a gente sabe com o que que a gente tá trabalhando, o Uhum. juiz não sabe. Então ele tem que intuir e ele tem que achar. Pela percepção dele, né. E essa percepção,
vem de vários fatores ali socioculturais. Às vezes o juiz não sabe o que é uma cadeia, o juiz não sabe o que é a Que é realidade criminal, comunidade. não sabe. Então ele vai intuir só de ver um indivíduo preto, pobre, Exato. roubou sim, né? Exatamente. Então, assim, vem muito dessa realidade, assim, não dá pra prometer, não existe isso. E é o pior erro que um advogado pode cometer possível, assim, Ou ele jamais. estava traficando porque estava perto da boca. Ele mora na boca. Aonde ele É. mora é a boca. Nossa, eu Eles atendi, não eu têm essa atendi distinção, um né. rapaz recentemente, ele estava na execução, nunca tinha o atendido, nada disso, e aí ele me falou que ele foi condenado 4 vezes, ele ainda foi absolvido 1, mas condenado 4 vezes porque a casa dele era ao lado da boca, e só. Ele tinha 20 e poucos anos de condenação. Meu Deus. E só por isso. Só. E ele ainda falou, eu tinha todas as meus vizinhos sabiam que não tinha nada a ver comigo, eu tinha o meu trabalho, que ele inclusive era, eu não lembro qual que era a questão que ele trabalhava, mas era uma coisa muito humilde ali. Ele falou tudo e ele foi condenado, estava condenado nos 4 e ainda é pior, né, porque quando você pega um tráfico, ainda a gente Aí tenta já é. E daí privilegiar. depois, acabou. É. Você Segundo tenta o tráfico, você explicar, já é né. traficante. Você é, Quem vai entendeu? entender que uma pessoa que tem um tráfico nas costas não é É, traficante? isso Não é tem muito como. triste. Uma vez também a gente não posso falar o nome, mas eu tentei explicar pra juíza que uma coisa acontecia na comunidade, porque ela achou um absurdo. Na hora que ele falou o que acontecia, ela: "Não, isso não é possível, Jamais. isso não É. acontece em lugar nenhum. Não tem como ter acontecido Claro que isso". não, nos bairros que você transita, É, Gente, ela não dentro do entende. seu Ela condomínio nunca pode não entrou numa acontecer. favela, ela não sabe. Então, assim, a gente às vezes tem que desenhar, porque a percepção deles é essa. Essa pessoa, ele só foi absolvido no tribunal, porque a juíza bateu na tecla que não. Indignada. Favela Indignada, não é que nada assim. disso. Não, gente, A favela é que ela vê em o filmes. policial vai É. incriminar uma pessoa? Ele Injustamente, nem te conhece, por que que tadinhos. ele teria motivo pra fazer isso com Imagina, você? Isso gente, não tem que ter muito existe. motivo para um policial fazer O isso. policial É, entrou lá na favela e incriminou. Ah, não. Fé pública. É, Poxa, exato. são policiais, respeitem. não existe isso, né? É isso Ok. mesmo. E outra coisa que a gente sempre fala, que nós também já sofremos algumas vezes, por ser advogada mulher, nova, você também tem cara de nova, como a gente também tem. Sim. Você já sofreu algum tipo de preconceito? Ou, por exemplo, a gente sabe que quando vai lidar com advogados mais velhos, homens principalmente mais velhos, sempre tem. Parece que eles são mais experientes, Com né, certeza. aos olhos dos outros. E no fim não é assim. E sempre tem essa Hoje comparação em dia, também. os novos estão muito mais experientes, porque a gente estuda muito mais, a gente Atualizados. Se se atualiza. atualiza. Você já percebeu isso? Como que você lida com essa situação? Assim, em relação a cliente, veio, especialmente no início, veio muito por indicação. Hoje vem por rede social também. Então, quem vem por rede social, essa pessoa já está informada a respeito da minha atuação. E aí não chega a mim muito com uma perspectiva tão relacionada à minha aparência, tão somente, né? Então, e quem vem por indicação, vem porque o outro cliente falou Uhum. que eu era boa. Então, tem esse filtro para chegar até mim. Mas acontece sim. Recentemente teve um rapaz que ele falou, a esposa dele me viu na rede social e pediu para eu atendê-lo, então ele não tinha nenhuma ideia, e aí eu falei com ele sobre tudo, essas questões todas, aí no final do atendimento ele falou: "Doutora, só uma pergunta", né, ele com todo respeito, falou de boa comigo: "Quantos anos você tem?" Aí eu falei: "Eu não vou responder minha idade, vou falar para você que eu tô na minha terceira pós-graduação". Aí ele falou: "Entendi, obrigada", eu falei: "É isso". É, porque o que vai ser levado em Entendeu? A minha consideração? idade não é um Responder de fator prontidão. de capacidade, entendeu? Exatamente, mas perguntam, né? Perguntam, tem isso sim. Assim, com questão de imaginar que não seja tão competente, eu vi essa questão do cliente, eu acho mais ok. Assim, mas existe, teve um advogado também recentemente que entrou em contato comigo, completamente, assim, desequilibrado, falando coisas nada com nada, querendo me responsabilizar por uma coisa que era completamente alheia ao meu controle, enfim. Aí ele veio querendo dar carteirada, tal, que não sei o quê, a gente percebe. Homem Uhum. tem muito mais isso, assim, especialmente advogado também, quando é aquele perfilzão que Tá mais estampado, né, velho. que é Ai, advogado, tá escrito na testa Queria que dele. fosse da chamado de calvície, doutor eles são É. calvos, os eles mais queriam ser chamados de calvos. doutor desde a faculdade. É. Já ia de terno para ser chamado de doutor. Exatamente. Aí existe, assim, mas eu não é uma coisa, assim, que acaba me incomodando muito. Eu me imponho
E se não quiser ficar comigo, tudo bem. Fique com aquele advogado que tem 50 e poucos anos. É. Esses dias eu vi uma petição de um Que não advogado. sabe protocolar. Exato. Eu vi uma Fala 30 petição. vezes a mesma coisa. Nossa, eu vi uma petição esses dias de um advogado, que eu fui ver a fotinha dele na OAB, depois tudo. Ele, pra protocolar um PDF, ele imprimiu a folha, digitalizou e protocolou. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, então fique com este, né? Tá tudo ótimo. Quem tá precisando ali na situação não sou eu. Tô querendo te convencer Exatamente. de que eu vou fazer o seu trabalho com toda a atenção possível. Mas se você quiser arriscar pela aparência, Em relação à sala de audiências, já percebeu alguma coisa nesse sentido? Por mas exemplo, nessa- perguntas para policiais, a forma que ele se dirige a você por ser mulher, por ser nova, a Como ele se arrogância, dirigia a né? um promotor homem, por exemplo? Já, com certeza. Pergunta, né? Ah, você é quem? Inclusive, uma colega advogada minha, a doutora Vanessa, estava na audiência recentemente num júri. E aí ela tava perguntando pra testemunha, no caso, que era um homem. Uhum. Muito folgado, assim, ele era. Aí ele falou, ele perguntou primeiro quem ela era, queria não responder as perguntas, tal. Ele falou ainda, tá parecendo que é uma prova do Enem isso daqui? Ah, mentira. Não, e ela é mais controlada, ela ainda foi comedida e cortou. Eu falava, Deus. não é a prova do Enem, você está aqui como testemunha e você é obrigado a responder as minhas dúvidas. Sabe, uma coisa, eu fico revoltada, eu acho um absurdo. Acho que por sermos mulheres e jovens, eles têm algum tipo de poder e É não dá. é uma discrepância, né? Porque você vê a diferença Com dele certeza. respondendo você e dele respondendo um Promotor, homem. excelência. É, chamando Desculpa, doutor, Nossa, né? excelência. Pisou, ai. Meu Deus, é o perfeito. É uma honra estar aqui É. respondendo sua verdade. Aí você pergunta. De novo? Ai, doutor, eu já Já falei isso respondi, 1000 né? vezes, né? É. Se você E não lê respondeu. meu relatório. Não, eu já li. Tô querendo saber agora da sua boca. Se você lembra alguma coisinha. E policial também tem muito isso, né? De querer se evadir das respostas e achar que a pergunta tá sendo óbvia. E, enfim. Falar, já respondi. Não respondeu, né? Não Se eu tô perguntando de respondeu. novo é porque você não respondeu. Não ficou claro. Acho que você pode responder melhor. Tá lá no meu relatório. Mas eu sou assim, eu tenho essa questão. Se folgou comigo, se foi assim comigo, eu devolvo, sendo folgada. Não diria folgada, mas assim, me Na imponho. E mesma aquilo vai irritar proporção. mais ainda. É. Eu Mas faço tem que ser assim, porque Ah. como mulher ainda tem que ser mesmo. Tem que porque ser. senão ele vai pensar, Ser é marrenta. frágil. Né? Não É. dá. Qualquer coisa sou. que a gente falar aqui, ela vai E virar. assim, você Vai pode chorar. responder Vai agora chorar. ou não, mas a gente vai ficar aqui, se precisar, 2 horas pra você me responder todas as minhas perguntas. Você quer que eu faça de outra Exatamente. forma? Mas você vai responder. Tem, Né? mas tem isso. Tem isso, assim. E com o tempo a gente vai sabendo administrar melhor, né? Mas é complicado. É complicado. Mas é também uma coisa que a gente tem que lidar, não adianta. É. E por outro lado também tem as cantadas, né? Tem alguns engraçadinhos. Não falo só com relação a clientes, a presos, mas sim com o sistema mesmo, dentro de uma delegacia, dentro de uma penitenciária, os agentes penais, né? Como que é isso para Até dentro de você? fórum. Dentro de fórum. As pessoas me perguntam muito isso, né? Porque, querendo ou não, a grande parte dos clientes são homens, porque isso é uma Exato. questão estatística. A maioria da população presa que responde criminalmente é uma população masculina. Então, é com quem a gente lida com mais frequência. Mas eu sempre falo, de cliente, assim, uma questão ou outra geralmente chega pra mãe, a mãe me fala, nossa, ele falou de você, que não sei o que, elogiou. Mas, assim, nenhuma situação desconfortável até então. Agora, delegacia, assim, a gente, sabe? Isso tem mais. Eu acho que eles se sentem numa posição de Uhum. poder e, por isso, acreditam que eles conseguiriam, sabe? Que tá tudo bem eles fazerem esse tipo de coisa. Cliente, já teve vezes que eu tô atendendo e o cliente tá assim. Eu falo, pode olhar no meu olho. Tá tudo bem. A É, gente sabe? pode conversar. Chega em presídio, eles viram. Eu falo, boa licença, tarde. doutora. É. Mas Tem você sabe que a gente inclusive entrevistou ela, uma mulher de um preso, contou pra gente que tem uma advogada no meio que ninguém quer contratar porque ela dá em cima dos presos. Inclusive, Que a ela- mulher ficou sabendo pelo marido. O marido ele falou que falou, não queria. Não traz mais ela aqui, não contrata mais ela, porque eu fico sem graça. Ela abre a blusa Gente, no mentira. parlatório. Essa é novidade Te pra mim. juro. Mas o que que ela... Dá vontade de perguntar. Eu não sei. Às vezes é uma Entrevistem carência, ela né? perguntando por quê. Aí É, acabou o a podcast. gente quer encontrar ela pra poder perguntar. Vai que ela fica abrindo aqui.
É, Fala assim: capaz. "Aqui você tá na frente da câmera, pode fazer seu show". Porque Nossa, como é que faz gente. isso com um preso? Mas essa é Que novidade. geralmente foi contratada por quem? Pela esposa, né. É. Aí é desrespeito, É um assim, desrespeito fora do absurdo. normal e coragem também, né. Que Nossa, isso? absurdo. Mas assim, existe também talvez por um receio, a gente sabe que tem muita mulher de preso também que tem ciúme deles, eles estão lá presos e tem ciúme. E teve uma vez que eu estava indo ao CDP Vila Independência, e aí tinha um grupo de mulheres lá na frente fazendo as questões lá de visita, e aí tinha uma moça que me seguia e que estava ali visando me contratar nesse grupo, né, e eu nem sabia e tal, mas enfim. Aí eu cheguei, eu estava com uma calça flare, blazer e uma camisa por baixo. Normal, cheguei tranquila, jamais. Primeiro que eu sou comprometida, ainda que não fosse, gente, tem nada a ver. Pelo amor de Trabalho é Deus. trabalho, né. Não, e outra coisa, a gente sabe o que a gente quer pra nós, né, imagina ver Não o dá. sofrimento da família. Falou, "Ah, eu quero quero entrar isso nisso pra minha daqui. vida. É isso que eu quero. Achei A partir interessante. de agora, todo sábado e domingo, eu quero viajar, fazer marmita". Não Sem dá. condição, né. Enfim, aí eu cheguei, entrei normal, fiz lá o meu atendimento. Aí quando eu saí, ela falou: "Ah, doutora, eu te vi entrando no CDP, que não sei o quê". Falei: "Ah, legal, por que que você não falou comigo, tal?" Porque eu queria conhecê-la, a gente já conversava no WhatsApp. E ela falou: "Nossa, quando você chegou, as visitas ficaram falando: como que contrata uma advogada que vem desse jeito?" Vem Que desse jeito? jeito. Calça, blusa fechada, nenhum tipo E de blazer. nada, blazer por cima, Ah, gente. juro. Então tem Não, mas essa tem que andar loucura. como, assim, pra saber? Burca? Então, no caso burca, Fazer só tem um que ir de beca, né, pra elas, na é, delegacia, bastante Coloca aqueles calor. negócios aqui na cabeça, igual antigamente usavam, que eles colocavam assim. É, porque mostrar a cabeça também já é Também não demais, né, com pode. É, certeza você vai dar em cima do com meu marido com essa certeza. cabeça, mostra. Mas você sabe que nós perdemos um cliente também por conta que a mulher nos viu pessoalmente e falou: "Ah, não, doutora, muito bonita, não Muito vai, E não é vai mas ela foi mais". sincera, pelo É, menos. e aí a gente nunca mais foi nunca mesmo. mais. Meu De Deus! fato, nós nunca mais Uhum. fomos. E era um cliente que a gente, fazia muitas visitas a ele, porque foi na pandemia, ela não tinha visita, então Vocês a davam a gente maior a assistência. maior Sim. assistência, sempre atualizava ele do processo, fazia as coisas mesmo. Não fomos mais, não nos contra E vai falar o quê? Não, eu ela fez juro. assim na porta, ela: "Ah não, se eu soubesse que era bonita assim, nunca tinha contratado para o meu marido". A gente falou A assim: "Mas uma pandemia não coisa tá não me tem nada a vendo. ver com a outra". A gente de máscara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né. Não existe, não tem o porquê você pensar nada. A É. gente tá aqui trabalhando. E nós Aí ela também falou isso, e a gente achou tipo, a E gente tava achou engraçado brincando. e fomos embora. É sério, nunca nunca mais. mais. Se nós também Caraca! tomamos o cuidado com a vestimenta, ainda mais quando vai pra Sim, pra CDP, penitenciário, Lógico. camisa não fechada, não vai Tem que tem haver como, isso. não Eu tem como a concordo. gente terno. ir de qualquer jeito, porque, meu, é só homem, é um É, monte de homem que não vê mulher. é, É complicado. existe isso. A nossa parte a gente tem que fazer. E Sim, na a Vila Mas imagem que vocês quer são Independência passar, bonitas né. demais, então não Ah, tem jeito. obrigada, você que é. Na Vila Independência nós vimos também uma advogada sentada com a bunda na uhum. Ah, tem isso no também. parlatório, é de vidro lá na Vila Independência, né, Uhum. e aí A você gente senta senta no assim, banco e normal. fala com Aham. ele, ela estava Ela sentada sentada na no mesa. na mesinha assim, de lado, então com a bunda no vidro, aí ela ficava conversando: "Ai, e a tatuagem? Deixa eu ver". Mentira! Aham. Juro, "Levanta a nossa. blusa, Gente, deixa é eu cada coisa que ver a a gente vê E na aí no criminal, por né. conta dessas pessoas, as mulheres acabam ficando pensativas. Essa moça que veio aqui, Não é uma loucura 100%, É. ela né. fala no começo do episódio, ela fala assim: "Eu não contrato advogada mulher, não dá pra É, ainda mim". tem essas, não precisa ser bonita. Aí no final ela fez um vídeo, ela: "Gente, elas vocês podem contratar". Que elas são bravas, elas não vão Elas dar moral. olha como que tá, né, como que é complicado até pra isso. Meu É. Deus. Mas essa coisa de brava ajuda mesmo. Eu tenho um cliente, uma vez eu fui fazer audiência pra ele, e os memoriais foram convertidos pra, né, pra se apresentar de forma escrita. E encerrou a audiência e ele foi embora já rápido, assim. Aí depois eu fui atendê-lo no parlatório. Ele falou: "Não, doutora, é que eu fiquei com medo de te perguntar lá depois". Eu falei: "Mas por quê? Medo? Eu tô trabalhando pra você, tá tudo certo". Ele falou: "Não, fiquei com medo, você estava com muita cara de brava". E eu nem estava brava. Ele só achou e ele que estava lá, na realidade, já tinha sido preso várias vezes com medo de mim. Enfim, mas Porque é essa pra cara ter de brava medo, o promotor, jamais, Quem é aí pra é ter medo. assim. é. Ô, doutora, nós vimos no seu Instagram um vídeo que você tá contando para um cliente seu uma liberdade, né?
e viralizou, você se emociona bastante. Como que foi isso? Você pode contar um pouquinho do caso também? Como que foi? Como que você se sentiu? Gente, esse vídeo, eu não sei por que que aconteceu isso, eu não ia postá-lo, porque eu achei que a gravação estava muito, assim, enfim. E aí eu fiz, e detalhe, eu, tipo, tinha acabado, "Ah não, vai, vou gravar", tipo, foi uma ideia dos que surgiu do nada, e eu posicionei o celular e pronto, e falei. Porque ele tinha conseguido, né, o regime aberto dele, e o atendimento já estava marcado. Então eu falei: "Será que sou eu que vou contar pra ele isso? Talvez ele não saiba ainda", que às vezes os presídios demoram, né, Aham. cumprem no final da tarde e tudo mais. Falei: "Bom, vou falar". Aí eu posicionei o celular e tal. Aí eu ainda mandei pra uma amiga minha, que ela é mais acostumada com essa questão de blogueiragem e tudo mais. Eu falei: "Você acha que eu posto?" Ela falou: "Óbvio que você posta". Eu falei: "Nossa, ela falou com tanta assertividade, vou postar". Aí eu postei no TikTok e nem postei no Insta ainda. Só que no TikTok começou a ter muita visualização muito rápido. Eu falei: "Eu acho que esse vídeo tá bom mesmo". Aí eu postei no Instagram e começou muita visualização do nada, e eu nunca acostumada, porque eu não sou, assim, inclinada pra essa realidade, assim, eu não, sabe, vou postar, eu nunca fui assim. E aí começou a ter muita visualização nesse vídeo. E eu comecei a perceber, o porquê dessa visualização toda, né. Aquela notícia era muito feliz e esperada pra quem tá naquela realidade. É. E pra quem não tá, aquela notícia é muito horrível, é muito que absurdo uma advogada que fica feliz porque seu cliente vai sair. Tem muito esse perfil também. Então, eu percebi que aquilo ali, chamava a atenção desses 2 públicos, né. Aí eu acho que por isso que acabou acontecendo, mas eu fiquei super feliz, porque não dava pra ver ele, eu não podia filmá-lo. Mas ele abaixou a cabeça, assim, começou a passar a mão no rosto e tudo mais. Aí eu vendo aquela reação, eu falei: A "Caraca, gente se emociona. como é glorioso isso tudo". Então, fiquei emocionada mesmo. Para algumas pessoas não é legal, porque vai falar: "Ai, vai colocar um preso na rua". Só que tem que entender que ele já cumpriu a pena dele, ele cumpriu a pena dele, no caso era um regime aberto, né, Devidamente, fez era criminológico e tudo. então, ele cumpriu a pena dele, é a progressão, ele vai progredir Ele para o tem regime direito. aberto. Isso tá na lei, você quer mudar? Você mude a É. lei, porque a gente Eles tá querem que a fazendo o gente nosso mude. É. trabalho. É óbvio que a gente vai ficar feliz, porque querendo ou não, é uma vitória do nosso trabalho. A gente conseguiu que um benefício, que um pedido que foi feito fosse deferido, então assim, É que certo isso. É a não tem resposta de tudo que fizemos, né. Com certeza. E Mas eu você percebi muito, assim. e você recebeu mensagens, criticando? negativas. Haters, né, os famosos E haters. eu ia linkar nisso agora. Quando eu postei, eu comecei a dar porque assim, as pessoas falam: "Nossa, como que você ficou?". Algumas amigas, familiares: "Meu, e aí, como que você tá?", tal, com os comentários lá do pessoal. Eu falei: "Gente, eu tô achando o máximo". Que tá Eles me dando estão me contribuindo pra minha visibilidade, eles estão pra mim é um monte de pessoas que não têm mínima noção de execução penal, então de modo que não me atinge. Me atingiria um comentário de uma pessoa que tá inserida ali na área, que tem conhecimento técnico, e falasse: "Nossa, você é uma advogada ruim", isso me feriria, porque eu não sou alheia a aos comentários externos, assim. Claro que pode me abalar, mas depende de onde vem. Aí eu lia, teve um rapaz comentou bem assim: "E a vítima que ele matou, o que que vai fazer?". Ele não sabia o crime, o rapaz estava respondendo por Mas ele furto. eu ia perguntar, mas você leu a sentença? Você Não, se formou investigador? nossa, Foi o juiz do claro que se caso? for tem que ter sido. Conhece a vítima, inclusive, sabe como que ela Nossa, tá hoje. e a família e E Foi todos. eu lá não no túmulo falar. da vítima, botar uma florzinha. E eu via muitos um amigo meu que tem a esposa, dessa realidade, assim, de mídia e tal, ele fala: "Marcele, não responde. Essa galera que tá achando que ele matou, que ele fez não sei o quê". E eu falei: "Eu não vou responder, porque se eu tiro a dúvida, não vai ter mais comentários querendo saber o que crime que ele É. cometeu". Falei: "Então, fiquem aí nessa dúvida eternamente, que eu não vou tirar". Enfim, tô falando agora, né, que ele não estava respondendo por homicídio, mas eu deixei lá, porque na época estava super. Eu falei: "Vão ficar aí, gente, porque vocês não têm a mínima noção". Eu falei: "Imagina, não tá me atingindo em nada, tô achando ótimo, eles contribuíram, inclusive agradeço. E tem muitas Muito respostas obrigada". nesses comentários, assim, aleatórios, né, a galera fica discutindo Do horrores. super. Todo mundo discute, é uma discussão, é uma E loucura. engraçado, assim, eu dava risada. Um amigo meu falou: "Eu vou discutir com", tinha um comentário lá que foi um dos mais curtidos ali. Ele começou a discutir com a pessoa, porque ele falou: "Isso vai te ajudar a crescer mais ainda". E ele ficou lá brigando e dando risada, assim, a pessoa super levando a sério: "Ai, que absurdo". E ele lá Tá brigando. faltando isso dos nossos amigos, né. É, quando a gente Vocês aí começou assistindo. com o Pod das Doutoras, eu falei isso pra ela, eu falei assim: "Olha, vão ter muitos comentários negativos, porque querendo ou não, a gente tá trazendo a realidade criminal por todos os lados, então assim,
é normal, porque vai falar assim: "Ai, tá dando palco pra mulher de preso". Não é que a gente tá dando palco, a gente tá querendo mostrar a realidade, que muita gente não sabe. Aí eu falei: "Então, não vamos ficar triste, não vamos responder", só que eu já sou muito estourada. Então eu vejo um comentário e já fico pego aí eu: "Não, não posso, não posso, não posso, apaga, apaga, apaga", porque eu já quero discutir muito, mas assim, não dá, né, não dá, senão a gente vai ficar ali quanto tempo discutindo? Não Não dá, enche o dá. gagelo também, não vai É, adiantar explicar não dá. As pra suas não estão burro, não dá abertas. pra explicar pra burro uma É, coisa óbvia, não não dá. dá. E eles não querem sair dessa zona de desinformação. Não. Eles estão confortáveis, e eles preferem estar nessa posição. Então fiquem, assim. Graças a Deus. Eu não opino sobre. Eu gosto muito de falar sobre isso. Se tem um médico falando que tal cirurgia é válida pra tal circunstância, eu não vou falar, eu não acho. Você não Eu sabe. acho, inclusive, que você. Não vou, eu não sei. E eu abraço a minha ignorância quando existe em determinados assuntos, e existe, obviamente. Eu abraço isso, não vou ficar discutindo com o médico. Então eu falo: "Meu, vocês estão essa pessoa tá disposta a discutir com alguém que ela sabe que tem mais conhecimento sobre ela nessa área". E Sim. não quer aprender, né, do intuito de aprendizado, porque a verdade dela é a verdade Jamais. absoluta. Ela quer criticar, então você vai bater um ponto, ela vai rebater, e você vai ficar até amanhã desse jeito. Então, aí eu falei: Isso "Não, é fica foda. fala sozinha ou fala com as outras pessoas que estão me ajudando aqui. Fica aí". Aí foi engajando e eu ve nota-se pela leitura dos comentários que são muitos haters, assim. Tem a galera que fala: "Não vejo a hora de chegar a minha vez", é isso, e os haters discutindo, criando teorias a respeito do caso, acreditando super nelas e eles ficam lá e eu vou agradecendo cada um. E nos colocando como criminosos, Com muitas o vezes, né. advogado é pior que o preso pra É, eles. advogado de É porta de que defende cadeia, bandido, né. Defende da bandido, isso é mesma pior. Com ladainha. certeza. Falo: "Sou". E doutora, você gosta dessa parte internet? Então Blogueira, essa parte assim? eu acabei, sendo inserida nisso daí, assim, nunca foi uma coisa que eu fui: "Ai, eu sou boa nisso. Ai, tô num lugar e vou filmar". Não sou, quem convive comigo sabe disso. Não é uma coisa, assim, que eu tenho dom, que eu tenho habilidade, não é. Mas como aconteceu essa questão do vídeo, eu falei: "Poxa, eu tenho que aproveitar essas pessoas que estão aqui, Sim, querendo acompanhar meu conteúdo e que reflete na minha advocacia". Sempre gosto de falar: "Eu sou advogada, eu não sou blogueira". Sim. A sim. blogueiragem é um caminho através do qual eu consigo clientes pra minha advocacia. Então é uma coisa que foi acontecendo e que eu fui me disciplinando no sentido de aproveitar aquelas pessoas que estavam ali por mim. E aí eu tenho um amigo também que é dessa área, que tá me ajudando com essas coisas todas e me ajudando a crescer e a reter aquelas pessoas ali. Mas assim, nunca foi uma coisa que super fácil pra mim. Nossa, não. É, porque a gente tem que trabalhar por trás, né. É. E Na muito. realidade é o que E demanda nosso tempo, muito. claro, Total. e atenção. E ainda tem que parar e tem que fazer essa parte blogueiragem aí para Criar ainda conteúdo. criar conteúdo para engajar, só que assim, o por trás é muita coisa, né. Total. Eu falei com esse profissional que tá me ajudando nisso, eu falei: "A minha prioridade é a advocacia, se eu preciso montar um habeas corpus pra soltar uma pessoa que tá presa sob uma circunstância de ilegalidade ou fazer um history, eu vou fazer o habeas Fazer o habeas corpus". corpus. Falei: "Então eu preciso que você crie uma rotina pra mim que seja possível dentro dessa minha prioridade". Exatamente. E aí eu tô, né, tentando ali criar e tal, fazendo uma coisinha ou outra, mas eu gosto, assim, de Pra falar conciliar. sobre e tal, só não é a minha prioridade nenhuma coisa pra qual eu tenho dom. Mas é bacana e importante hoje em dia. É. Sim. Não dá pra advogar sem ter rede social, sem falar sobre o seu trabalho. E o que você mais gosta de fazer dentro da área criminal? Qual crime atuar ou qual que você tem mais procura? Se é na parte de execução? Conta um pouquinho pra nós. Assim, eu tenho muita questão de execução que eu gosto de atuar. Eu acho que a execução tem uma leveza, assim, porque a pessoa já tá É. condenada. Ela já está, não digo que ela tá conformada, assim, que às vezes não, mas ela já está ciente, né, da situação dela. Então o que você for fazer ali é pra melhorar, Sim. né, vai pedir uma progressão, vai pedir uma remissão, então são notícias mais leves que a gente vai levar, diferente do processo de conhecimento, né, que é a parte da audiência e tudo mais, enfim. Então eu acho que a execução tem essa leveza e eu gosto muito de atuar, eu acho uma delícia. E o que também procura muito é processo de roubo. Eu vejo que tem eu olho as pastas lá e eu falo: "Nossa, é muito mais roubo do que qualquer outro crime", assim. E eu gosto de homicídio também, eu gosto de júri, eu acho que o rito é encantador, embora eu tenha as minhas críticas, mas eu acho que é bastante legal, assim, de atuar. E é isso, eu sou apaixonada, assim. Eu diria tem muito advogado que fala: "Ai, compensa mais ir pra crime de colarinho branco, essa coisa toda", mas eu gosto dos crimes mais que ficam nessa natureza, crime contra o patrimônio,
tráfico de drogas, homicídio, eu gosto mais dessa parte, assim, de atuar. E a parte do inquérito? Também, também. Acho que também Delegacia. é um pouco mais triste, assim, porque a gente É. percebe que há uma supressão ali ao direito de defesa, infelizmente na prática existe. Mas também gosto, assim, desde a delegacia até, enfim, o último recurso, até o trânsito em julgado, eu gosto de atuar nessa parte também. Você já teve medo de advogar na área criminal? Não. Quando eu terminei a faculdade, eu falava muito, assim, sobre tributário e sobre penal. Penal sempre foi minha inclinação desde o primeiro semestre. Mas eu também fiz meu TCC em tributário, porque existia também uma questão de desigualdade social ali que me chamava atenção. Eu li um livro também que falava sobre essa questão de como vai crescer essa inteligência artificial e como isso vai respingar devido ao capitalismo nas relações, enfim, sociais. Então, aquilo ali me chamou a atenção. Eu falei, quer saber, eu vou fazer esse tema. Foi um tema absurdamente difícil que eu fiz. Eu não sei por que que eu fiz isso comigo. Mas eu fiz ali aquela questão com o tributário. E aí, quando eu me formei, meu pai falou, Marcelo, vai pro tributário. Meu pai, que pai quer proteger. Acho melhor pra você. Eu falo, pai, Hum. eu gosto, legal, acho uma disciplina bacana, mas não, a minha atuação é no criminal. E aí eu entrei, assim, medo eu nunca tive, não. Eu sempre soube. Se você não mentir, eles são seres humanos. Nossa, respondeu por crime, continua sendo um ser humano. Então, se você falar também como um ser humano com aquela pessoa, não tem por que te cobrar. Você falou que não ia me soltar e você não me soltou, então eu vou te matar, não tem por quê. Exatamente. Entendeu? Então eu atuo com muita tranquilidade, assim, não tenho medo, não. E nesses 3 anos de atuação, você consegue nos contar um crime que mais mexeu com você, que mais chocou ou o mais trabalhoso? Eu acho que todos são super sensíveis, assim, especialmente os casos em que a pessoa é inocente. Aquilo ali mexe comigo, a audiência é sempre uma grande responsabilidade. Eu posso ter me preparado absurdamente para o caso. Sigo nervosa e tensa com aquela situação, não tem como, porque é uma liberdade que está na nossa mão, é uma liberdade merecida, Uhum. sobretudo. Então, eu acho que existe uma sensibilidade ali, nestes casos todos, assim. Mas eu vejo que no início eu me deixava afetar muito mais, assim, eu acreditava muito mais que a responsabilidade era minha, ainda que eu tivesse a consciência de que não, de que aquilo é comum, acontece, eu ficava muito mal, assim. Então eu acho que, no começo, os casos todos que eu peguei mais no começo da minha advocacia acabavam me, enfim, chamando mais atenção e me entristecendo muito mais, E assim. teve um caso de algum inocente que você conseguiu alguma coisa boa? Teve que falar pra família, assim, que absolver. Nossa, é uma felicidade absurda, assim, conseguimos provar e deu certo, e é uma felicidade muito grande, assim. E ele estava respondendo em liberdade ou estava preso? Estava preso. E aí é que é mais feliz ainda, né, É. que você vai buscar e eu Sim. gosto dessa parte, assim, de contar: "Olha, a gente conseguiu, vai buscar seu filho", eu gosto de falar pra mãe, assim, pra mãe ou pra mulher, né. Deu tudo certo. Eu acho que é a É grande muito gratificante, né, satisfação. porque o jeito que elas também Reagem. agradecem, né, é demais. Nossa, eu acho que é o grande pagamento da É. advocacia criminal, que a gente lida com 500 problemas e 13 soluções, assim, 13 partes mais satisfatórias e tudo mais, que o sistema é todo voltado contra isso daí. O Sim. delegado tá contra, o policial tá contra, o juiz tá contra, o promotor tá A contra, é você e sociedade o está cliente. contra, né. A sociedade tá contra, tudo contra. Então quando Passou você na TV, consegue acabou. O é, julgamento já foi A feito mídia, ali, já, então, a ela sentença. estraga qualquer tipo de processo, total. qualquer, é uma coisa, assim, louca. Eu sou totalmente contra, inclusive eu tento ser muito coerente com essa minha visão, assim, no que diz respeito ao meu Instagram. Se eu sou contra trazer holofotes em relação a um processo que ainda está em trâmite, Sim. por que que para o meu engajamento eu vou ficar falando de processos que ainda está em trâmite? Ah, eu acredito que essa pessoa, imagino que já esteja passando na cabeça de vocês de quem eu tô falando, que esse rapaz que tá respondendo agora por tráfico de drogas com uma grande quantidade, eu acho que ele fez. Não interessa. É, Ele tá respondendo, o processo está em trâmite, eu não vou falar, não vou tratar dele como se ele fosse condenado, porque eu sei que aquele assunto tá em Exatamente, alta e que vou engajar. porque Não, as pessoas aproveitam, né, total. disso. Marcele, nós vimos que você fez uma palestra sobre racismo estrutural e desigualdade social relacionado ao cárcere, né. E você podia contar um pouquinho sobre isso, dar a sua opinião em relação a isso? Porque eu vi que foi uma palestra muitíssimo interessante, seria legal você falar um pouquinho aqui pra gente também. Olha, quando eu falei que eu me envolvia nessas pautas políticas, assim, que elas que acabaram me inclinando para essa questão do criminal, é justamente porque eu acredito que para você advogar, para você promover uma defesa no âmbito criminal, você tem que olhar
de uma perspectiva macro. Você tem que saber por que que é tão comum você observar esses perfis de pessoas negras no cárcere, Uhum. e aí quando você vai para espaços de prestígio, como para magistratura e tudo mais, você percebe que é uma minoria absurda, Discrepância total. muito discrepante. Então eu acho que para você compreender por que que aquelas pessoas estão naquele ambiente, não é porque negro tem uma inclinação para criminalidade, não é. A gente precisa olhar para essa estrutura como um sistema que perpetua essas pessoas em espaços de prestígio, ao mesmo tempo que mantém essas pessoas nesses lugares, né, de, enfim, cadeias e tudo mais. Então há um sistema que consagra tudo isso, né. Então, enfim, eu acho que ser engajada nesse tipo de assunto ajuda. E é claro, a gente observa que tem advogados que são, enfim, estão do outro lado dessa perspectiva e tudo mais, mas eu acho que Como para se não você enxergassem, né. mas aí eu acho que é uma advocacia conveniente e não por convicção, é diferente. Sim. Esse advogado pode ser bom na técnica, mas ele não tá ali por convicção, ele não tá Ele não realmente acredita no que é. tá fazendo. Então eu acho que tem que ter muito isso, você perceber essa guerra às drogas, o porquê dela existir, que eu partilho muito do pensamento da Michelle Alexander, que é uma autora, que ela fala que é uma nova forma de segregar as pessoas. As drogas, o tráfico de drogas, a venda dessas drogas nunca vai acabar. A gente só vai substituir quem vai estar Uhum. disposto a ocupar esse papel. E na medida em que existe uma desigualdade social que coloca indivíduos negros nesses espaços, né, de comunidades, nessas realidades mais humildes, são estes indivíduos que vão se habilitar. Isso vai continuar acontecendo. E quem cria essas coisas sabe disso e quer isso. Com certeza. Então, eu gosto muito de trazer esse viés, eu gosto muito de perceber isso. Se eu tô no fórum, eu olho as cores, eu Aham. olho as etnias, melhor dizendo, eu olho quem são os promotores, os juízes que julgam essas pessoas e quem são os que estão sendo julgados. Eu acho que é elementar, assim. E tem gente que ainda é contra a cota, né. É. Não tem como Mas é porque não não notar isso. entende. Não, é falta É, de conhecimento, com é, certeza. com Falta de certeza. visão da realidade. E eu acho que é um compromisso de todos compreender isso, tipo, não é só porque é uma pessoa negra ou porque não é. Não, quem não é também precisa entender o compromisso social que existe. Exatamente. Uma sociedade que encarcera como o Brasil encarcera, ela tem isso por consequência de uma sociedade toda errada. Sim. Então nós todos erramos para que isso aconteça. E todos nós devemos nos responsabilizar por tudo isso. Então eu quis falar sobre isso. Eu fui convidada a falar e eu me possibilitaram escolher o tema. Falei: "Bom, é isso que me toca, é isso Uhum. que, enfim, me aflige, e eu quero falar E é sobre isso que as isso". pessoas têm que ouvir também. Sobretudo, foi uma palestra muito cheia, estava lotada de pessoas, eu nervosíssima, Ficou nervosa? fiquei demais. Mas, assim, tinha que acontecer aquilo ali, eu precisava falar aquilo. Foi pela narrativa e não por mim, não foi por Sim. imagem, nada disso. Tem É porque eu precisava trazer. uma técnica pra você se acalmar, assim, na hora de dar palestra? Na verdade, eu falo: "Vai acontecer, eu quero que aconteça, Eu acho que então depois é igual a disfarçar". gente aqui no episódio do podcast. Acho que no começo a gente fica um pouquinho mais nervosa, mas aí quando você tá vendo o que você tá falando, realmente o que você sabe, você fala o que as pessoas precisam ouvir, eu acho que você vai se acalmando por si só, né. Igual numa audiência, quando a gente começa a audiência, a gente começa Total. nervosa, mas depois Vai 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 se fluindo. acalmando. É. é uma coisa que não vai acabar. Vai existir, enquanto houver respeito pelo que você está fazendo, você saber que você tem que fazer aquilo bem, vai haver nervosismo, então Sim. você só É, eu também precisa acho isso. Eu acho que não fazer acaba, audiência sem nervoso, eu acho que não não vai acaba. existir isso Nossa, aí, já Não é viu. fez uma coisa que você vai 400 ficar audiências, vai fazer. acostumada. É, Vai ficar nervosa, não vai Acostuma. acabar. É. acostuma. Eu não acostumo não. Não acostuma. E é uma coisa que eu gosto de falar: "Gente, ai, tô nervosa, o que eu faço?" Eu falo: "Quem sou eu pra te dar dica?" Só vai, né, então Eu também fico. é, E puxando esse gancho do nervosismo, recentemente você atuou num júri. foi. Como que foi? Você Foi seu primeiro falou Foi o júri? primeiro júri. Foi como foi muito atuar nesse nervosismo. plenário, Nossa, eu assim? dormi acho que 3 horas nesse dia, assim, porque era em Suzano também, então havia uma distância ali que também me demandava um tempo do transporte até chegar lá e tudo mais. Mas houve muito preparo. Eu acho que esse lugar do nervosismo, assim, do receio de fazer errado, ele é positivo na medida em que a gente se prepara muito. Uhum. Falei: "Caraca, eu vou falar uma tarde inteira sobre uma pessoa que precisa daquela defesa que seja bem feita, enfim, que tem que acontecer bem feito isso daqui.
Essa pessoa me confiou em mim pra eu fazer isso daqui, então eu preciso me preparar. E aí eu me preparei horrores. Eu e a doutora Vanessa, que fizemos esse júri juntas, nos preparamos muito pra isso. Então eu acho que existe também, ainda que nervosa, a gente sabe quando a gente se preparou. Então há um lugar de conforto também nisso. E eu sempre faço o máximo de mim, faço uma série de anotações, treino, enfim, faço o que posso. Mas é uma experiência muito, Sim. muito marcante, assim, Vocês né? dividiram o tempo de réplica? Dividimos as 2 oportunidades em que nós falamos, o tempo era certinho, metade meu, metade dela. Inclusive, a gente aproveitou bem esse tempo. Eu percebi que a promotora de justiça, ela falou por 40 minutos, 14 minutos de 1 hora e meia. Ela Ela falou falou 14. 14 minutos? Ela simplesmente soltou um áudio que tinha no processo e depois ela leu a transcrição desse áudio, leu, inclusive, de uma forma muito monótona e chata, ela leu. Porque é chato, você ficar lendo um papel e ela ainda não estava lendo direito o que estava escrito ali. Eu falei: "Caraca, é isso?". Mas ela usou 14 14 minutos? minutos. Eu percebi porque eu estava reparando nas anotações. Falei: "Bom". Meu Deus. Aí Se eu 14 e minutos com essa monotonia já deu um cansaço nos jurados, imagina se ela falasse também por 1 hora e então, meia, às É, vezes né. foi até bom. até melhor. Daqui a pouco vocês iam estar dormindo, ia ter E que daí falar. tinha um jurado que ele ficava assim, dormindo. Eu falei: Nossa. "Caraca". Mas aí a gente dividiu bem esses tempos, assim, e dividimos também teses, assim, foi muito bem, Foi uma sintonia divididos. das 2 mesmo pra Total, poder pra E dar ol certo e aquilo ali. olhar para os jurados, você falando, não dava um nervoso? Porque às vezes tem um que tá concordando com você, porque você percebe você que ele tá entendendo, aí percebe. tem Não outro dá. que fica assim, ó, olhando pra sua cara falando: "Nossa, é bandido igual", É. aquele típico Aham. jurado, Eu sabe. fazia eu mirei numa moça que estava na frente, que ela estava muito atenta para o que eu estava falando, ela olhava fixamente, eu falei: "É você". Aí eu olhava muito pra ela, claro, né, andava ali pelo espaço que tinha, dava uma olhada para os outros, mas eu foquei muito nela. Eu acho que isso ajudou bastante. E eu deixei fluir também, eu ouvi de uma colega que já tinha feito júri, ela falou: "Você não pode querer se inspirar em alguém e fazer como essa pessoa. Ah, o Jader é bom em júri, eu vou fazer igual a ele. Ah, não, eu gosto mais do Jean, que ele é mais, tal, assim, Sim, polêmico". Não, você vai ser a tem que ser você. Marcele no É. júri. E aí eu trouxe o meu jeito de falar e as questões ali que são atinentes ao caso pra mim, e foi isso que eu fiz e me deixou um pouco mais segura também. Acho que foi um pouco disso, E mas a foi muito legal. promotora, com relação a vocês, tranquila ou Pô, ela era meio prepotente? sonsinha, assim, sabe. Ela é bem: "Ai, então não sei o quê", aí na hora de falar, ela fala outra coisa. Mas assim, tudo certo, não houve desrespeito, que eu vejo que tem promotor em É, júri que, nossa, essa advogada do PCC, tem tudo isso. exato. A E gente trouxe Graças a você? Deus não É, teve a isso. gente trouxe um advogado aqui, o doutor Alfredo Porcer, que ele conta que o promotor prendeu ele por E ele desacato, ele prendeu. prendeu o promotor por abuso. Aí a juíza falou: "Então, vocês vão soltar ou vai ficar os 2 presos aqui no Nossa. Porque é plenário?" uma briga, né. E eu não gosto do júri assim. Eu acho que acaba sendo, às vezes, um desrespeito com o jurado. Deixa ele ouvir, fala o que você tem pra falar, e o que você achar que a outra parte errou, você cedeu, você fala na sua oportunidade. Então, a gente inclusive conversou com a promotora antes, a gente falou: "Olha, a gente não gosta de interrupção, não Sim. sei se esse é o seu perfil e tudo mais". Ela falou: "Não, eu gosto de deixar falar também". Eu E aí falei: vocês também "Ótimo". nem conseguiram interromper ela, né, É, porque também falou não tão pouco dava, tempo. né, foi muito breve. Marcele, nós temos nossa opinião, que inclusive a gente já postou várias vezes nas nossas redes sociais, mas a gente quer saber de você. Qual que é a sua opinião em relação ao projeto do fim das saidinhas? O que que você acha? Você concorda? Então, eu acho primeiro que eu vi lá os debates e a votação acerca do assunto e eu percebo como é lamentável os nossos representantes não conhecerem aquilo que eles estão votando e julgando uma série de questões ali que reflete numa parcela da população gigantesca, né. Então eu percebo que há um desconhecimento relacionado a isso, né. Esse é um primeiro ponto. Eu acho que para opinar, que é o que a galera gosta muito de fazer, você precisa conhecer. E não é conhecer o seu ponto de vista. Eu conheço um rapaz que saiu e cometeu um crime. Isso não é estatística. Você precisa olhar para quem Sim, pesquisou esse tipo de matéria. E eu vejo que as matérias, também a mídia é muito tendenciosa em sim. relação a isso. Nossa, 13 presos, 90 presos não voltaram. Aí você vai ver 90 de quanto? De monte. 3% do Eles não total. conseguem ver porcentagem. Exatamente isso. E é nesse ponto que eu ia pegar, né. Há uma parcela mínima dessas pessoas que fazem essas saídas temporárias e que acabam não voltando. E dentre essa parcela ínfima, que a gente sabe que gira em torno de 3%, existem também os que se atrasam.
Eu tenho um cliente que ele estava voltando pra unidade, ele mora em São Bernardo, e a unidade fica em Presidente Prudente, lá na 018. Muito longe da casa dele, cerca de 600 quilômetros. E ele estava voltando, aí no meio do caminho ele passou mal e vomitou. Aí ele pegou o nome das pessoas que viram ele vomitando, anotou e falou: "Por favor, eu vou precisar que você testemunhe que eu parei pra vomitar". As pessoas ficaram, aceitaram, pegou o nome e o telefone. Nossa. Aí ele foi pra rodoviária. Chegou na rodoviária, o ônibus dele tinha acabado de ir. Putz, nossa. E aí e ainda dava super tempo, porque como ele saiu super antes, dava tempo dele ir pra uma outra unidade. Ele me ligou, pegou o telefone de outra pessoa emprestado e tal. "Doutora, eu tô aqui, eu não vou conseguir pegar o ônibus agora, o próximo não vai deixar eu chegar a tempo, pergunta pra ele se eu não posso me apresentar numa outra unidade prisional". Eu falei: "Ok". Liguei lá: "Ai, gente, não tem como". "Não, ele tem que vir pra cá". Aí ele chegou minutos atrasado. Ele Voltou pro ainda regime foi, mesmo fechado. Ah, não. assim. Voltou pro regime fechado, foi sustado o regime. Aí, o que aconteceu? Porque eles não dão a chance quando acontece qualquer tipo de questão, né, de falta, é assim, há falta e aí o juiz já decide, eles não dão chance pra defesa Sim. explicar nada antes, né, o regime é sustado e a gente faz a defesa a partir daí. Aham. Aí eu, enfim, ainda tentei, ainda peticionei rapidinho, porque eu já sabia que isso ia acontecer, mas foi desconsiderado, Justificando, né, que ele chegou atrasado. total. Aí acabou que esse procedimento demorou cerca de 10 meses. Aí o juiz homologou a falta como grave, Homologou. eu recorri e aí eu consegui. Consegui, graças Rever a Deus. Mas nesse tempo ele absurdo. ficou 9 É, meses no fechado. E se não tivesse advogado, muito é. provavelmente ele teria ficado. Com certeza, porque ainda Então, você juntou provas. tudo a gente tinha, porque se fosse ainda só a minha palavra não ia adiantar. Então, assim, as pessoas não sabem o que acontece. Só Então, se puxando não um gancho, sabem, eu sei de um caso, da mesma forma, ele ia se atrasar, ia retornar para a unidade, ele teve a brilhante ideia de furtar um carro para chegar no horário. Aí tá fica ótimo. bom. Aí E fica aí bom ele para foi defender. e ainda ele falou, deixou o carro na porta da unidade e falou: "Olha, eu tive que pegar esse carro, dá pra gente entrar em contato, pra gente chegar". Mas eu acho que o juiz tem que falar: "Ok", porque, pelo amor de Deus também, você não vai ele ia voltar para o fechado. É. Agora ele vai voltar para o fechado e responder por Pelo menos ele vai merecer, né. Acho que foi essa. Não, já que eu vou Foi voltar pro fechado, eu vou. inteligente, É, graças a Deus. Loucura, assim. Então, existe essa questão estatística, existe essa estatística que comporta esses perfis e existe um porquê da saída temporária, né. A saída temporária, ela só acontece quando o indivíduo está em regime intermediário, ou seja, se ele foi condenado em regime inicial fechado, ele passou pelo fechado, ele foi para o semiaberto, muitas vezes ele fez exame criminológico, que é composto por um psiquiatra, um psicólogo e um assistente social. Eles atestam a capacidade desse indivíduo de estar em regime intermediário. Aí, no regime intermediário, ele realiza a saída temporária. Então, há um filtro até Sim. chegar lá. E por que desse filtro? A pessoa tá em regime fechado. Não dá pra pegar esse indivíduo do regime fechado e soltar ele na rua. O Estado quer ver se ele tem condições de voltar ao convívio social. Exato. Então, é como um teste essa saída temporária. Quem que vai sair da cadeia e vai voltar voluntariamente? É só uma pessoa que está disposta a cumprir aquilo. exatamente. Então, é muito importante para a sociedade, Uhum. para o preso, para o Estado, para todos. Não é que a gente está defendendo a saída temporária por causa dos nossos clientes. Eu estou defendendo por mim, pela minha família, que também convive socialmente e que também precisa de segurança. Exatamente. Né? Não Então, tem eu acho. como deixar uma pessoa 20 anos presa e soltar ela no convívio. É óbvio que ela vai cometer novos crimes. É Então, óbvio. tá imersa naquilo ali, um monte de profissional do crime de fato. Ela precisa ir gradualmente. Eu sou completamente favorável. Eu acho que essa proposta é um grande absurdo. Torço para que ela não termine, né? Que tem muita gente que acha agora acabou. É. Não, Já começou calma. a falar, É. né, que: Ainda "Ah, então tem. acabou, a próxima já não tem?". Nossa, eu recebi tanta mensagem assim. Calma, mas é porque a mídia coloca dessa forma. Você abre lá o UOL, a Globo.com, Tá já tá: escrito: "Fim "Fim das das saídas saidinhas". É, temporárias". Acabou. não tem condições de compreender E também. aí você vai um leigo vai ler aquilo, é óbvio que ele vai imaginar que acabou, Com porque a certeza. mídia faz isso com as pessoas E quer, é desinformadas. tudo tendencioso, é Exato. tudo sistematizado. E por outro lado também, eles não pensam na hipótese do inocente, que está cumprindo pena injustamente por conta de erro do judiciário, e é o único, né, é o único fim que ele vê da vida dele, Sim. a luz no fim do túnel, pelo menos chegar no semiaberto e, claro, cumprir os requisitos, poder sair algumas vezes ao Ver a ano família, para ver sua voltar, família, terminar que de já está cumprir a lá, pena que ele de não forma deveria. injusta. Exato. E é uma coisa tão relevante, assim. A pessoa tá indo ver a família.
ela tem um perímetro que ela não pode Uhum. ultrapassar, ela tem um horário. "Ai, mas eu vi mas seria bom se fosse assim os comentários. Pena que a maioria não volta". Eu falo: "A maioria do quê? A maioria Onde da você onde? Da viu?". sua cabeça. Então, é uma falta de responsabilidade em relação ao que se fala. Da onde você tirou isso? Isso não existe. Então, eu acho que quem compreende de execução, penal e que tem um olhar um pouco mais garantista em relação a essa realidade, é impossível você ser a favor de uma E eu realidade vi dessas. advogados criminalistas a favor. Eu também vi, lamentavelmente. Mas é aquela coisa, é conveniência e não convicção. E diria ainda muitas vezes falta de informação. Acho que eu vou trazer vamos trazer um dia um advogado É, a gente contra e vai um a favor, a procurar gente chama a sobre isso. Vai doutora, ser vai pode ser ter um polêmico. debate, assim, Só para entender qual que bem é a opinião, o tranquilo. que que ele Vamos lá. entende sobre. Por quê? Mas eu acho interessante olhar esses comentários. Interessante, triste, trágico quando vem de advogado, mas eu É. gosto de olhar pra entender o motivo, que eu acho, assim, lamentável, lamentável. Sou completamente contra, essa é a minha resposta. E doutora, chegando no fim, qual conselho você daria para um advogado iniciante na área criminal? Eu vejo, assim, que se fala: "Ah, leia", mas não é necessário. Pra passar no exame da ordem não é necessário, pra você ingressar na advocacia não é necessário. Mas pra você que a gente escreve muitas peças, nós lidamos muito com essa questão de leitura, então eu acho que tem que haver um respeito em relação a isso. Eu gosto muito da leitura, por conta dessas questões, então leia, se interesse sobre os assuntos que são relacionados a essa realidade, principalmente isso. Meu, se responsabiliza pela faculdade, tenta, de fato, engajar nas matérias, absorva o conteúdo que aqueles professores que são mestres, doutores no que eles estão falando ali, absorva aquilo que eles têm a dizer e tenha respeito também com a sua trajetória. Vai acontecer aos poucos, e é isso. Acho que é basicamente isso. Muito obrigada, Uhum. doutora Marcele. Obrigada, Foi muito, doutora. muito, muito proveitosa a nossa conversa. Com É certeza. muito legal ver como a advocacia criminal feminina está crescendo e trazer advogadas, né, mulheres aqui tão experientes, com- da forma culta como você é, dando Obrigada. uma aula aqui no Imagina. podcast. Muito obrigada, ficamos muito felizes pela sua participação. Eu também, total. Muito Esperamos obrigada. revê-la outras vezes. Eu também. Com certeza, nos encontraremos aí Com nos Uma fóruns, certeza. parceria, né, delegacias. alguma Com coisa assim. certeza. Muito obrigada, doutoras. Obrigada a Obrigada. você. E esse foi mais um episódio do Pod das Doutoras.